O episódio de hoje vai te dar um tapa na cara, só tô querendo te avisar, tá? Você já se pegou pensando, quem sou eu? Já começa mal, né? Quem sou eu para falar sobre isso? Será que eu tenho mesmo o direito de fazer isso? Eu não sou especialista, melhor ficar quieta, né? Bom, você não tá sozinha. Essa sensação de que a gente precisa de uma espécie de autorização para existir em certos lugares, para falar sobre certos assuntos, para criar, para se expressar, ela é bem comum. Muitas vezes ela ainda vem com um nome, né? A falta de legitimidade. Eu queria falar com você sobre isso, esse sentimento. Como ele trava a gente, ele silencia a gente e faz às vezes a gente desistir, mesmo sem tentar. E eu também queria falar sobre como a gente pode se libertar dessa ideia de que precisa de validação, né? De precisar dessa validação, seja do externo ou do interno, né? Ou da gente mesmo. Primeiro, por que a gente não se sente legítima? Eu tô falando aqui no feminino porque eu acho que os homens, eles se sentem muito legítimos de fazer as coisas. Eu vi até passando nas redes sociais uma brincadeira, eu acho que eles fizeram uma enquete com pessoas dizendo assim, perguntando assim, se você que não é piloto de avião, se de repente, numa urgência, você tivesse que pilotar um avião, você acha que você seria capaz de pilotar esse avião e fazer ele pousar em segurança? Sinceramente, eu não sei qual era o objetivo dessa brincadeira ou dessa enquete, mas, assim, o que espantou a todos é que os homens responderam que sim, na grande maioria. Sim, eu nunca dirigi um avião, nunca pilotei um avião, mas eu tentaria, acho que eu conseguiria, sim, numa urgência. E a maior parte das mulheres disse, não, eu não conseguiria, não. Todo mundo morreria. Então, é por isso que eu falo legítima no sentido feminino, porque eu acho que é uma coisa que afeta mais as mulheres. Eu acho que as mulheres não sentem a legitimidade de fazer as coisas, ou sentem muito menos a legitimidade do que os homens. Eu acho que os homens, eles se engajam nas coisas, mesmo que eles não sejam competentes o suficiente. E por que isso? Porque desde sempre os homens são criados para para falar, dar sua opinião mesmo, homem a si mesmo, etc. E as mulheres são criadas para não incomodar. Não pode ser respondona, não pode isso. Se falar tal coisa, você aceita e é isso. Então, enfim, começa por aí a minha reflexão, mas em seguida, desde cedo, a gente aprende que é preciso ter um diploma, uma experiência longa, uma autorização de alguém mais importante para a gente poder se expressar, né? Eu acho que muitas vezes vem, de fato, do modo como a gente foi criado, né? Algumas mulheres podem ter sido criadas mais para realmente se expressar e hoje elas conseguem se sentir legítimas de fazer. E outras foram sempre meio que cortadas, assim, tipo, não faça, não vai dar certo, é melhor você não chamar muita atenção, e etc. Então, a gente internaliza que a ideia de que só pode ocupar um espaço se for a referência no assunto, se for a autoridade, se for a melhor, a mais preparada, a mais perfeita. E quando isso não acontece, porque ninguém é tudo isso, não dá para todas nós sermos as melhores naquilo, a gente se cala, né? Por que eu vou falar disso se tem alguém que é mais especialista que eu falando disso? Além disso, tem também o medo do julgamento, né? Se acharem que eu tô me achando, e se alguém duvidar da minha capacidade, se alguém mais experiente me criticar, se descobrirem que eu não sei tudo. Tipo, quando eu comecei a fazer o podcast de francês aqui no Spotify, foi o primeiro conteúdo em francês que eu comecei a fazer. Não sou nativa do francês, eu fiz curso, moro na França, então eu pratico bastante e uso o francês no meu dia a dia, mas eu não sou nativa,
Eu não fiz curso para ser professora de francês, né? Não fiz curso de professora. Eu fiz curso de francês para aprender a língua, etc. Eu tenho um espírito pedagógico que é bom. Eu aprendi isso, né? Mas quando eu lancei o podcast de francês, eu ainda não tinha essa noção. E, assim, nas primeiras semanas de lançamento, eu tinha muito medo. Eu ficava apavorada. Enfim, ficava revisando, né, os podcasts para ter certeza que eu não tinha cometido absolutamente nenhum erro, nenhum mínimo erro que fosse. Sendo que em português, quando eu faço esses podcasts aqui em português, eu sempre erro. Eu erro conjugação de verbo, eu erro coisa. Mas eu pensava, bom, primeiro, se você tá ensinando uma língua, você não vai ensinar errado, então essa é a primeira parte. Mas aí, em segundo se alguém que é mais experiente que eu vier ouvir esses episódios, a pessoa vai achar, né, o que ela vai achar de mim? Que eu, que não tenho nível suficiente, estou ensinando francês para alguém. Eu que não sou professora de francês, né, eu não tenho diploma de professora lá de, sei lá, de licenciatura, estou aqui me metendo em ensinar francês para as pessoas. Ainda bem que eu meti as caras e fiz, porque é um projeto que nasceu do medo, do apavoro que eu tinha e que deu certo, assim, né? Eu tenho 1 milhão de streamings no Spotify. Então, assim, a gente se constrói assim, ninguém nasce legítimo. Foi também uma construção para mim, criei os primeiros episódios, não tinha ainda essa noção de qual era o melhor método para as pessoas aprenderem francês melhor. Mas eu lancei lá os primeiros episódios para ver o que ia dar, qual que seria o retorno e tal das pessoas. Tinha medo da crítica, mas fui com medo. E tem gente que para nesse medo, que fala, não vou fazer porque vão me criticar, eu não sou, não tenho essa autoridade o suficiente. Então, assim, óbvio que depois de uns 2 anos, eu já estava bem melhor na língua, 2 anos depois. E aí decidi ir lá escutar de novo esses episódios e falei, tem muita coisa que eu poderia melhorar no ensino em si, nem só no francês, mas no método de ensinar. Vou regravar. E aí eu regravei todos os episódios com mais conhecimento. Hoje, depois dessa regravação, 2 anos depois, tenho certeza que se eu ouvir, eu vou falar, tá, eu tenho ainda coisa pra melhorar. E é isso, a gente se constrói assim porque a vida vai avançando, sabe? E eu tenho certeza que mesmo desde a primeira vez que eu publiquei um episódio do francês, alguém que não sabia nada de francês pôde se beneficiar desse aprendizado de graça, sabe? Essa pessoa pode dizer, nossa, tem aqui um podcast gratuito para aprender francês que vai me ensinar algumas coisas e eu vou avançar. Então, assim, sabe? Essa legitimidade é a gente que constrói, a gente se constrói assim. E, bom, o que é de verdade ser legítima? Pra mim, ser legítima não é ter todas as respostas. Ser legítima é mais ter vivido algo, ter um olhar, um desejo de compartilhar, poder dizer, essa é a minha experiência, esse é o meu ponto de vista, e ele tem o valor, né? Ele tem o seu valor. Não vou dizer que é o melhor podcast de francês que existe no Spotify, óbvio, porque tem muita gente, pode ter um próprio francês, um nativo de francês, que está ensinando francês para as pessoas e o francês dele, óbvio que vai ser melhor que o meu, entendeu? Pode ter um professor de francês de, sei lá, muitos anos também que dá aula, que vai, com certeza, ter pronúncias até melhores que a minha. É isso. Mas, do meu ponto de vista, na minha experiência de 7 anos na França, ele tem o seu valor. E eu aprendi a olhar para as coisas assim. Dizer, ele tem o seu valor. Então, você não precisa ser a melhor para ser escutada. Você precisa ser honesta. Ser você falar a partir de um lugar real. Isso ninguém pode tirar de você. Eu dei o exemplo do podcast francês, mas agora eu tô em uma outra área. Eu tô na área de tecnologia. E, às vezes, algumas pessoas vêm pedir, por exemplo, para eu fazer uma consultoria, para ensinar alguma coisa para elas. Eu nunca me senti legítima para fazer uma consultoria nessa área de tecnologia. E, bom, eu estou trabalhando com isso agora há quase 3 anos, né? Porque eu fico me perguntando que eu não me sinto legítima o suficiente para falar, tá, eu trabalho com isso no meu cotidiano, eu poderia dar uma consultoria, mas é aquele medo de, sei lá, não saber tudo.
e a pessoa fazer uma pergunta que eu não sei, e aí eu falar, não sei, vou ter que pesquisar. E aí a pessoa falar, pô, tá me dando uma consultoria e eu te pergunto aqui uma coisa que você não sabe. Eu não sei se alguém teria essa reflexão, sabe? De falar, pô, né, não sabe? Porque eu acho que todo mundo sabe que ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Não existe uma pessoa que sabe tudo. Não. A pessoa pode falar, eu vou me informar direitinho, eu te aviso. Mas assim, é isso. E exemplos de bloqueios que a gente pode ter, né? Você pode, por exemplo, já ter se dito, não posso criar conteúdo sobre esse tema, porque eu não sou, né, a especialista. Não posso lançar esse projeto, porque eu nunca fiz algo assim. Não posso me apresentar assim, vão achar que estou forçando. Então, agora que eu comecei a criar um pouco de conteúdo sobre tecnologia, eu fiz, por exemplo, um curso lá de automatização, que é algo que eu trabalho no meu cotidiano. E a primeira vez que eu fui gravar um vídeo sobre isso, que eu falei, porque eu trabalho com isso, eu fiquei me sentindo muito angustiada de falar, olha, trabalho com isso, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. Alguém vai me cancelar na internet. Enfim, se eu dissesse que as vozes mais fortes não são necessariamente as mais técnicas, são muitas vezes as mais humanas. Uma pessoa que vai lá no YouTube fazer um conteúdo, às vezes, de automatização e inteligência artificial, é uma pessoa que é muito técnica, só que ela é tão técnica que ninguém nem entende o que ela tá falando. Então, às vezes, ter uma pessoa que é um pouco menos técnica, mas que vai trazer um negócio de uma maneira mais pedagógica, né? Pode ser que sirva pra alguém. Não tô falando que vai servir pra todo mundo, que vai ser o melhor que todo mundo, mas vai servir pra alguém. Então, assim, né? É isso, é parte da nossa vivência, da nossa vulnerabilidade, da coragem de simplesmente aparecer. Eu li um livro muito bom sobre isso, eu acho que inclusive eu até já indiquei em algum episódio, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem ler. Mas eu achei ele simplesmente de uma genialidade, porque ele fala simplesmente sobre isso. Sobre, às vezes, a gente aceitar que é isso, a gente não vai ser perfeito. A gente pode dar o melhor de nós, não vai ser perfeito. E a coragem de entregar algo que não vai ser perfeito é isso, é a gente ter coragem o suficiente de dizer, eu vou entregar mesmo que eu não me sinta legítima porque eu não sou perfeita e etc. E o pior, pra mim o pior é que às vezes a gente tem uma barra de referência sobre ser legítima em algo que por exemplo, eu não posso falar sobre esse assunto porque eu não tenho um diploma nesse assunto. Então, eu não vou falar sobre tecnologia porque eu não tenho um diploma em tecnologia. Aí você vai lá e faz um diploma em tecnologia, porque você não tem. Foi o que eu fiz, né? Eu tô fazendo um curso a mais para ter um diploma em tecnologia. E aí, na hora de poder falar, tá bom, agora eu sou legítima, porque a minha barra de legitimidade era ter um diploma de tecnologia. Então, agora eu tenho um diploma, eu sou legítima. Não, nosso cérebro, da nossa autossabotagem, ele faz o quê? Ele diz, bom, você tem um diploma, tá bom, mas assim, será que é suficiente esse diploma? Você fez um diploma aí de um curso, você não fez uma faculdade sobre isso. Você não fez um mestrado, você não fez um doutorado sobre tecnologia. Como você vai ousar falar sobre isso na internet? Juro, olha como o nosso cérebro ele é. A gente muda a nossa própria referência de legitimidade uma vez que a gente conseguiu alcançar. Eu tenho uma amiga que era psicóloga, e depois de formada, ela não se sentia legítima de atender os clientes. Porque ela falava, eu não tenho experiência, eu só tenho meu diploma. E é engraçado, porque quando você começa a fazer a sua faculdade, a sua barra de legitimidade é o seu diploma. Porque você só pode atender uma vez que você já tem o diploma. Então você tem lá, meu objetivo é o diploma, né? Porque sem o diploma eu nem posso atender. Aí você faz o diploma e aí você chega no diploma e a sua barra virou outra. A sua barra virou,
eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência em atendimento psicológico. Como que eu vou fazer aqui? Não vou, né? Não posso. E aí passou muito tempo, assim, real, assim, acho que ela passou alguns anos sem atender, sem ter nenhum paciente, porque ela não se sentia legítima, porque ela não tinha experiência. Mas para ter experiência, você precisa trabalhar, né? Você precisa começar em algum lugar. Então, olha como o nosso cérebro ele é doido, né? Uma autossabotagem imensa, assim, não sei nem por onde começar. Então, tomar cuidado com essa parte de legitimidade. Óbvio que nesse caso da psicologia você precisa realmente de um diploma, então não é simplesmente uma coisa retórica, mas tomar cuidado com essa coisa de legitimidade, porque às vezes a gente precisa ter essa coragem de ser imperfeito. Eu sei que eu não tenho experiência, mas eu vou começar aqui, os primeiros eu vou com cuidado, porque pode ser difícil, mas eu vou aprender alguma coisa sobre isso, sabe? Eu vou, enfim. Então, como que a gente faz para, na prática, se sentir legítima? Reconheça a sua história. O que você viveu te dá autoridade. Experiência é conhecimento, diploma é conhecimento. Pode ser que você não tenha experiência no mercado de trabalho, mas você tem experiência dos 5 anos de faculdade que você fez, sabe? Então, reconheça a sua história, reconheça que, bom, é isso, você lutou e batalhou para chegar até aqui, e mesmo que você esteja aí se comparando com alguém que é muito melhor do que você, essa pessoa também já esteve no seu lugar. Essa pessoa já terminou a faculdade e não sabia como fazer para se inserir no mercado de trabalho. E aí? Ela teve, obviamente, que sair de algum lugar, né? Então, é isso, reconheça a sua história. Para de pedir ou de esperar permissão de alguém. Ninguém vai vir te entregar um selo de pronta. Você precisa se autorizar. Você precisa, a partir do momento que você reconhece a sua história, que você reconhece isso, você precisa se dar essa permissão de ser legítima naquilo e progredir. E às vezes isso vai também depender de, eu não vou ainda, né, por exemplo, nesse exemplo da psicologia, não vou botar a minha sessão de terapia custando R$300 logo de cara, porque eu não tenho confiança ainda. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer de repente, uns voluntários, sabe? Aquelas pessoas que não têm dinheiro para bancar uma terapia. Eu vou oferecer primeiro assim, para eu poder pegar um pouco de confiança. Pode ser que seja um caminho para você. Eu fiz isso muitas vezes na parte de marketing, que eu não tinha muita noção. Peguei uns projetos em freelance, bem com precinho baixinho, para eu poder, treinar. Para eu poder verificar como que funciona. E essa parte de treinar não significa que você vai fazer qualquer coisa e que você vai entregar uma bosta, porque você não recebeu por isso. Não, você recebeu, você vai dar o seu melhor, você vai tomar muito mais cuidado. Eu tinha muito mais, assim, passava muito mais horas. Eu prometia, isso aqui eu vou cobrar 3 horas do meu tempo. Eu passava 10 horas do meu tempo fazendo, porque eu precisava preparar, pesquisar, etc. E ter certeza que aquele projeto que eu estava entregando, ele tinha valor, ele teria valor para o cliente. Mas é isso, era o meu início e, mais uma vez, eu precisava dessa validação de mim mesma, de dizer, bom, talvez não esteja perfeito, mas eu tomei aqui as minhas 10 horas de tempo para verificar tudo, para pedir a opinião das pessoas, para ver se o projeto tá bom antes de entregar. Então, busque a sua legitimidade também, sabe? Se você não consegue se dar ela assim automaticamente, porque é impossível, busque ela em algum lugar, sabe? Compartilhe em primeira pessoa. Você não precisa direto se vender como a melhor pessoa do marketing para fazer isso. Não precisa, calma. Não precisa se vender como a melhor psicóloga do mundo para fazer isso. Não, mas assim, né? Vai com calma, vai dizendo, olha, tô no início, tô começando. Às vezes ser honesto é o suficiente, sabe? Eu tô começando aqui no mercado de trabalho, tô pegando alguns pacientes, ou tô pegando alguns projetos aqui com um preço baixo porque eu estou começando. Seja honesto, a pessoa vai entender que você tá começando e que você tá entendendo ainda como funciona, sabe?
E é isso, aceite o processo. Confia no processo, mulher. Você não precisa ser perfeita para começar. Você tá se desenvolvendo enquanto caminha, né? É tudo que a gente conversou nesse episódio. Você tá se desenvolvendo, aceite esse processo e comece por algum lugar, porque isso é o principal. Comece por algum lugar. Já dizia Padre Antônio Vieira, toda caminhada começa com um passo, tá? Então, é isso. A conclusão de tudo isso é: você é legítima. Porque você vive, você sente, você observa, você tem força de vontade. E porque se você tem algo a dizer, mesmo que a sua voz esteja aí tremendo, você tem algo a dizer. E isso é válido, sabe? Isso já é autoridade. A sua existência já é um argumento. Você não precisa de mais nada para começar. No fundo, a pergunta não é quem foi que me deu o direito de ser assim? Quem sou eu para fazer isso? Mas a pergunta é, por que eu ainda estou esperando esse direito vir de fora? Por que eu ainda estou esperando a autorização de fazer isso? A sua vida já te deu esse direito. Você só precisa decidir usá-lo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu falei para vocês que ia ser um tapa na cara. Foi um tapa na cara. Quando eu refleti sobre isso, foi um surto que foi um tapa na cara. Então, tem leitura complementar aí. E é isso. Até a próxima. Não esquece de, se você tá ouvindo esse episódio, de se inscrever nesse canal, não sei qual é a plataforma que você tá usando, mas se inscreve. Porque o pessoal acha que eu não tô mais fazendo conteúdo porque não recebe a notificação, porque não tá inscrito. Porque 80% das pessoas que escutam não se inscrevem. Então, por favor, ajuda nós aí. Dá uma inscrição pra nós. É isso. Tchau!